Segundo aos Coríntios, hoje nós vamos ficar aqui o texto de segundo aos Coríntios, falando um pouquinho de Paulo. Pela manhã nós falamos sobre as ordenanças, que para nós são a ceia e o batismo, e também falamos sobre os oficiais da igreja, que são a figura do pastor e do diácono. E para ambos a vida não é fácil, assim como não é para todos os irmãos. Todos nós de alguma forma enfrentamos desafios, enfrentamos problemas na nossa vida, no nosso dia a dia, mas o bom de tudo isso é que nós temos um Deus que cuida de nós. Então eu queria convidar você para abrir sua Bíblia mais uma vez no texto indicado aí, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Se você achou o seu texto, leia comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Vamos pensar um pouquinho sobre este texto. Diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queria convidar os irmãos para que pudéssemos, nesse momento, orar e falar com o nosso Deus. Pai bendito, mais uma vez nós te agradecemos, porque até aqui a igreja do Senhor pôde cantar, orar, pôde celebrar a ceia do Senhor. Que tempo precioso, como é bom ver irmãos presentes, comprometidos, ó Deus, com as coisas do Senhor. E agora nós estamos diante da Tua Palavra, nós precisamos ouvir a Tua voz, então pedimos que fale conosco nesta noite, como o Senhor tem falado todos os encontros que temos tido aqui. E que nós saímos daqui cheios da Tua Palavra, comprometidos com ela, dispostos a colocar em prática cada conceito, cada princípio ensinado. Pedimos por cada irmão presente, que a Tua Palavra chegue a cada coração. Rogamos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pensar sobre o tema que está na tela, a suficiência, ou melhor, a suficiente graça de Deus, especialmente no sofrimento. Irmãos, o sofrimento é algo que, para nós do século 21, é desagradável. É claro que nós não precisamos gostar de sofrer, mas também é preocupante quando nós vemos pessoas, quando passam por alguma tribulação, por algum problema, visse isso como se fosse coisa do outro mundo. Estou me referindo mais precisamente aos cristãos. Isso porque, meus irmãos, tem sido colocado na cabeça de muitos que Deus planejou para o seu povo uma vida ausente de dor. Essa é a realidade que nós encontramos em muitos lugares. A saúde e a prosperidade parecem ser o grande ideal de Deus para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Basta você conversar com algumas pessoas ditas crentes, ou mesmo descrentes, mas que estão sendo conquistadas por este suposto evangelho, falso evangelho, quando diz que a vida aqui tem que ser uma vida tranquila. Ninguém quer compromisso com Deus. Quando eu digo ninguém, me refiro a essas pessoas, mas querem uma vida tranquila. Então, esse é o contexto em que nós muitas vezes lidamos com a questão do sofrimento. Além disso, para determinadas pessoas, o sofrimento é algo que vem do diabo. Não, se você é crente, você não pode sofrer. Sofrimento é coisa do diabo, é perseguição. O diabo está
perseguindo você com o sofrimento, com a luta, com a adversidade. Não por acaso a ideia difundida em alguns cristãos ou entre alguns cristãos que revela o diabo assim tipo disputando com Deus, não é? Há espaço nos acontecimentos ocorridos neste mundo no mesmo pé de igualdade que Deus. Parece que há uma competição entre dois poderosos deuses. Mas isso não é verdade. Nosso Deus é único, nosso Deus é singular. Não há ninguém comparado a Ele, nem mesmo o diabo. O diabo é um ser que tem uma certa condição no mundo espiritual, mas ele não está no mesmo pé de igualdade que Deus. A bem da verdade, irmãos, a dor faz parte do plano soberano de Deus para nos preparar como servos úteis, disse Swindoll. O sofrimento tem uma razão de ser, como veremos nessa noite. E o mais importante é que na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, a palavra de genuíno consolo para aqueles períodos em que a vida sai do controle. Ou seja, apesar de passarmos por dificuldades, apesar de enfrentarmos grandes sofrimentos, nós temos da parte de Deus palavras de consolo, palavras genuínas, palavras para esses momentos difíceis. E a vida de Paulo, irmãos, tem a nos dizer alguma coisa a respeito. Por isso eu quero me ocupar nos próximos minutos falando um pouquinho sobre a vida de Paulo. A vida dele apresenta vários momentos em que, em meio à dor, ele encontrou o consolo divino baseado na graça de Deus. Por isso, olhar para a vida deste homem é entender, entre outras coisas, como ele lidou, como ele enfrentou o sofrimento e falou do mesmo. Como disse alguém, Paulo não guardou essas experiências para si mesmo. Ele falou delas, de como lidou com cada uma delas e a visão que ele tinha acerca de cada momento difícil que ele enfrentou. Então eu quero convidar você para observarmos a partir daqui algumas lições de como algumas lições que vêm do sofrimento, advindas do sofrimento. Quais lições nós podemos aprender? A primeira lição está aí na tela, é que o sofrimento tem propósitos definidos. Leiam comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, mais uma vez. Paulo começa assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo: o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha como Paulo olha para o sofrimento que ele enfrentou. Ele olha para tudo aquilo e enxerga um Deus presente nos piores momentos da sua vida. Ele chama esse Deus de Deus de toda consolação. E ele diz que esse Deus é o Deus que o confortava em toda a tribulação que ele enfrentava. Então a primeira lição advinda do sofrimento é que o sofrimento tem propósitos definidos. Deus, irmãos, não trabalha na vida do seu povo sem uma razão. Ele tem uma razão. Deus é um Deus que tem estratégia. Mesmo quando Ele permite e faz com que o sofrimento atinja um dos seus filhos, Ele trabalha com estratégia. Paulo olha para o sofrimento que está enfrentando
e ele vê que o Deus que enviou o sofrimento é um Deus que não apenas se faz presente, mas é também o Deus que tem por trás um propósito para com aquele homem. E assim acontece comigo e com você. Quando ele diz aí, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Na vida de Paulo, ele enxergou o sofrimento, as lutas, as adversidades, como oportunidade de contribuir na vida de outros que poderiam também passar por momentos semelhantes. Deus é um Deus que trabalha com estratégia. No caso de Paulo, o Senhor não somente trouxe consolo, mas também visou algo mais: consolar os que estiverem em qualquer angústia. Deus usou o sofrimento de Paulo para que Paulo posteriormente pudesse usar a experiência que ele teve com Deus e trazer consolo aos que estariam passando por sofrimento, com o mesmo consolo com que ele foi consolado pelo próprio Deus. Irmão, vamos parar um pouquinho e pensar o seguinte: um pai que perde um filho da forma mais terrível, mais dolorosa, pode ser colocado na vida de outro pai que venha passar pela mesma situação para consolá-lo. Alguém que passa por um divórcio difícil pode auxiliar outra pessoa na hora da dor. Outro que recebeu um diagnóstico negativo, um diagnóstico que aponta para a morte, é capaz de animar alguém que esteja desenganado por conta de uma doença terrível. E é assim que a vida vai sendo tocada pelo nosso Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele usa as nossas experiências dolorosas para que possamos ajudar outros lá no futuro. E foi assim com Paulo. Vamos ler mais uma vez. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E o versículo 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Parece doloroso, mas faz parte dos planos de Deus quando os seus filhos estão enfrentando o sofrimento. Paulo viveu, irmão, tamanha tribulação que ele escreveu como algo acima das suas forças. Olha o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não foi uma coisa simples. Foi algo pesado, irmãos, podemos dizer. Alguém sugere que neste momento, Paulo lidou com uma depressão profunda, pelo fato dele dizer que chegou a ponto de ele e os seus companheiros se desesperarem da própria vida. Então não foi uma coisa qualquer. E como que Paulo agiu? O versículo 9 vai explicar, porque ele ainda está falando do sofrimento. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, ou confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa foi a resolução de Paulo. Ele aprendeu a confiar em Deus, e mais,
ele não se entregou às circunstâncias, mas entregou sua vida nas mãos de Deus. Ainda que a morte chegasse, ele confiava no Deus que ressuscita mortos. Esses momentos de noites escuras da alma ajudaram inclusive o apóstolo a estar preparado para ajudar outros que viriam passar por situações parecidas, por situações semelhantes. Deus é simplesmente sábio, irmãos. E isso é visto na forma como ele tratou Paulo em meio ao sofrimento daquele homem. Deus não desperdiça o meu tempo, o teu tempo, nem o tempo de qualquer que seja dos seus filhos. Cada situação que ele permite ou faz com que aconteça tem um propósito. Paulo enxergou no seu sofrimento que um dos propósitos de Deus era que ele pudesse usar a experiência dele com o mesmo consolo com que ele foi consolado por Deus para ajudar outras pessoas em meio ao sofrimento. A pergunta é: você crê nisso? Você encara suas lutas confiando nesta verdade de que Deus não permite ou faz com que algo aconteça a você ou a sua família sem que tenha por trás um propósito? Você crê nisso? Você tem alguma experiência semelhante para contar? Em que você passou por um momento difícil e você depois foi usado por Deus para ajudar alguém na mesma situação? Então, mais do que a gente conhecer a história de Paulo em meio ao sofrimento, nós precisamos pensar sobre a nossa vida, uma vez que também somos filhos do mesmo Deus. Segundo lugar, irmãos, ou segunda lição que nós podemos aprender com o sofrimento, é que o sofrimento é um meio de conhecer melhor a Deus e a sua vontade. Eu queria convidar você para avançar aí 3 capítulos, ir comigo para o capítulo 4, a partir do versículo 8 e vamos até o versículo 11. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então, aqui nós temos essa ideia de que o sofrimento é um meio de conhecer melhor a Deus e sua vontade para a nossa vida. Perceba que para cada situação há um aprendizado. Paulo diz que apesar de atribulado, não está angustiado. Apesar de perplexo, não está desanimado, não perde as esperanças. Versículo 9. Apesar de perseguido, não está desamparado. Ele sabe que existe alguém ao lado dele. Abatido, mas não destruído. Então, nessas experiências, esse homem conheceu melhor a Deus. Esse homem conheceu melhor a vontade de Deus. Uma coisa é a nossa vontade, uma coisa é o nosso querer. Uma coisa é orarmos para que determinadas situações passem da nossa vida ou pela nossa vida e se vá, ou se vão, falando das situações. Outra coisa é a vontade de Deus. E Paulo coloca nesse contexto que apesar de determinados níveis de dor, apesar de determinados momentos difíceis, ele aprendeu a conhecer melhor a Deus, a ponto de, como ele coloca aqui, apesar de atribulado, não
se angustiar a ponto de perder o rumo da vida. Mais do que isso, Paulo se orgulhou de estar dentro da vontade de Deus, a ponto de recomendar a sua decisão resiliente ao passar pelo sofrimento. Olhe comigo, no capítulo 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Imitem-nos. Então, ele faz essa recomendação da sua decisão resiliente, de não desistir, mas permanecer fiel nos planos de Deus. Porque o sofrimento nos ajuda a conhecer melhor a Deus, nos ajuda a conhecer melhor a vontade de Deus. E Paulo passou por isso. Para que todo esse esforço aponta, pastor, para informar que foi em momentos difíceis que ele desenvolveu a sua teologia da dor. E todos nós também, pelo propósito divino, através do propósito divino, em meio ao sofrimento, nós também podemos construir nossa própria teologia da dor. Mas não uma teologia desconectada da palavra de Deus, uma teologia que está de acordo com a palavra de Deus, porque a nossa experiência está dentro de um princípio em que nós conhecemos esse Deus melhor e a sua vontade que está expressa na palavra de Deus. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele demonstrou esse aprendizado. Ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também sem honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tendo experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4, 11 e 12. Aqui temos a teologia da dor de Paulo. Ele aprendeu. É nisso que resultou todo o sofrimento que Paulo passou. Isso ajudou a se livrar da tentação de se orgulhar de sua coragem ou de sua capacidade de lidar com as dificuldades. É outro princípio que a gente aprende com Paulo. Ele aprendeu também a não se orgulhar. Nesse mesmo livro, no capítulo 11, versículo 30, ele disse: tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Eu não sou nada, sou limitado, mas tenho um Deus que cuida de mim. E se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, não é na minha força, não é no meu braço forte, mas é na minha fraqueza. Porque, como veremos no próximo texto, é na fraqueza de Paulo que ele enxerga o poder de Deus. E Deus não está limitado, irmãos, às circunstâncias. Não são os livramentos que Ele nos dá que Ele mostra o seu poder. Ele mostra mais ainda esse poder, como veremos na vida de Paulo, mantendo o servo dele no sofrimento, mas que no final do dia ele vai sair vitorioso. Querido ouvinte, veja que esta postura que nós enxergamos em Paulo, ela não está na moda. É uma coisa, é algo, é um compromisso que tem sido contestado por muitos crentes. Mas você, como tem olhado para as lutas, como tem encarado, como tem visto cada uma delas? Quais lições você tem tirado das suas lutas, do seu sofrimento? Você tem se alegrado no Senhor ou tem se revoltado com Ele? Ou com todos que estão ao seu redor? Tem gente assim. A coisa está se tornando difícil, elas se revoltam contra Deus. Eu já contei algumas vezes de uma experiência que eu tive com um moço, num dos meus trabalhos, em que
ali pude pregar o evangelho para ele e ele então disse, eu já fui crente. Aí eu falei, é? Ele disse, já fui crente. Mas hoje você não é mais? Ele disse, não, eu abandonei esse negócio de crente. Mas o que houve, rapaz? Ele disse, é simples. Eu tinha uma namorada, eu gostava muito dela, eu a amava. E eu orei a Deus para que, depois de um relacionamento rompido, Deus me desse essa namorada de volta. Mas Ele não me deu, então eu abandonei o evangelho. Tem gente assim. Precisamos nos lembrar, irmãos, que o sofrimento prepara você e eu para conhecermos melhor a Deus e os seus planos. Nem tudo que nós queremos pode ser bom para nós. E por isso que muitas vezes Deus não nos dá. Às vezes um alívio no momento de dor. Ele permite que permaneçamos nessa dor. Porque Ele quer nos ensinar, quer que nós o conheçamos melhor. E aqui eu aproveito para te dizer que tome muito cuidado quando você estiver passando por uma dificuldade e começa a se alimentar com essas frases feitas da internet. Apegue-se à palavra de Deus, volte-se para ela. Peça ajuda a quem conhece essa palavra, tem experiência de vida e vive essa palavra para te ajudar a compreender a situação que você vive. Não é que você não deve se interessar por essas frases de internet. Tem algumas que valem a pena, mas outras não valem a pena. Então, quais são as lições que nós aprendemos com a experiência de Paulo que advém do sofrimento? Primeiro, o sofrimento tem um propósito. Deus não permite que soframos sem que Ele tenha um propósito por trás. Segundo, o sofrimento é um meio de você, de eu, de nós conhecermos melhor a Deus e os planos que Ele tem para as nossas vidas. Até aqui nós vimos isso na vida de Paulo. E é com essa visão que nós temos que lidar com o sofrimento. Mas, irmãos, em terceiro lugar, a terceira lição que nós podemos aprender, que advém do sofrimento, é que o sofrimento produz humildade nas lutas. E eu queria convidar você para irmos agora para o capítulo 12. Como eu falei, vamos permanecer em 2 Coríntios, tratando das passagens que Paulo deixou aqui, que envolve aí o seu sofrimento. No versículo 7, depois vamos explicar o restante do contexto aqui, mas no versículo 7, Paulo diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, a terceira lição advinda do sofrimento, a partir da experiência paulina, é que o sofrimento produz humildade nas lutas, à medida que nós enfrentamos as lutas. Se você observar, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo demonstra que teve uma experiência a partir de uma revelação, é uma revelação, né, das coisas celestiais que poucos poderiam experimentar. Em outras palavras, Paulo foi levado ao terceiro céu. Jovens, se preparem, no próximo estudo vamos falar sobre isso. E lá ele teve uma experiência extraordinária, conheceu coisas, ficou sabendo de coisas que não é comum relatar. E aí, diante disso, ele coloca no versículo 7 que o Senhor enviou o mensageiro, que ele denomina de mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse diante das revelações que ele teve. Então, conhecendo esse coração tendencioso de Paulo, Deus resolveu colocar na vida dele algo difícil de lidar, com o objetivo de impedi-lo de se orgulhar. Paulo, para descrever a situação, ele chama de espinho na carne. Existe uma discussão em torno desse assunto. O que seria esse espinho na carne? Eu tenho uma teoria, mas existem várias. Mas o fato é que Paulo diz que foi algo terrível. E isso fez bem ao apóstolo,
Porque, como disse um pregador, o orgulho não habita o coração dos quebrantados, dos despedaçados, dos feridos, dos que têm a alma angustiada. O orgulho, ele se instala num coração cheio de si, de um homem voltado para ele mesmo, de uma mulher vaidosa, que precisa de alguma coisa para preencher o vazio que está no seu coração. Mas o orgulho não habita o coração dos quebrantados, dos despedaçados, dos feridos, dos que têm a alma angustiada, porque Deus permite justamente estas coisas difíceis para ensinar aos seus servos a humildade e dizer para eles: o orgulho não é nada bom. Paulo aprendeu isso. Como é que Paulo respondeu, irmãos, a essa iniciativa divina? Como? Você já parou para pensar? Da mesma forma como ele havia recebido as revelações. Claro que ele orou por aquela aflição penosa. Versículo 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios mostra isso. Mas logo percebeu a vontade divina, aceitando-a de bom grado. Olha os versículos 7, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta. Depois de orar várias vezes, o Senhor responde a Paulo: a minha graça te basta. Olha o que Deus diz a Paulo: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que Paulo reage a isso? A metade do versículo 9 e o versículo 10 respondem. Diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei. Em que, meus irmãos? Ele diz: nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele faz uma explicação. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. E aqui provavelmente está um caminho para a gente identificar o espinho na carne dele. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele completa dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na minha fraqueza em que me sentirei forte pelo poder de Deus. Então o sofrimento nos ajuda a sermos pessoas humildes. E Paulo aprendeu isso. A graça de Deus é o que todos precisam quando tudo parece, irmãos, escuro. É da assistência divina. Essa graça dispensada ao apóstolo Paulo nos ajuda a corrigir ideias erradas acerca do sofrimento. Paulo não permitiu que o seu coração, que sua mente fossem tomados por ideias errôneas, equivocadas acerca do sofrimento. Por que o sofrimento vem à vida do povo de Deus? Nem sempre, irmãos, é plano de Deus curar, nem sempre é plano de Deus devolver o que nós perdemos. Nem sempre é plano de Deus aliviar a pressão da vida. Nós temos na história da Igreja de Cristo homens santos que pregaram a vida toda em púlpitos, glorificando o nome do Senhor. Mas que homens que eram sucumbidos pelas dores do corpo, alguns que passaram por momentos profundos de depressão, mas que sobreviveram pela graça de Deus. Este é o evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho da suficiente graça de Deus em meio ao sofrimento.
Vamos nos lembrar, meus irmãos, que a graça de Deus nos dá mais do que precisamos para suportar o que ameace nos destruir, disse o professor e pastor Charles Swindoll. A graça de Deus é mais resistente que nossa resistência. É mais suficiente que qualquer conselheiro, que qualquer amigo, que qualquer recurso. A graça de Deus é suficiente para qualquer salvo suportar seus desafios, não importando a intensidade dos mesmos. Entenda, querido irmão, querido ouvinte, que a meta de Deus não é verificar se você é feliz. A vida não está em você sentir-se confortável. Ela está em tornar-te o homem ou mulher que Deus chamou para ser. É isso que Deus espera de você, que Ele tem para mim e para você. Talvez as coisas das quais você foge são exatamente aquelas que Deus quer usar para infundir em você o senso de humildade. Talvez aquela coisa que tem te perseguido seja algo que Deus quer que você permaneça em sua vida, para ensinar você a ser humilde. Conta-se a história de que um homem, pastor, começou a pregar todos os domingos no Salmo 23. Aquilo trouxe aborrecimento a algumas pessoas. Ao término de um dos sermões, um membro chamou aquele pastor e perguntou a ele se ele conhecia outras porções das Escrituras. Ele disse que sim. A segunda pergunta: o senhor tem condições de pregar em outras partes da Bíblia? Ele disse também. Uma terceira pergunta: o senhor não gostaria de mudar então o texto das suas pregações aos domingos? Ele disse: gostaria. O homem replica, perguntando: e por que o senhor não prega em outros textos? Ele disse: porque no dia que nós aprendermos a viver o Salmo 23, aí nós vamos para outro texto. Isso mostra, irmãos, que muitas vezes aquilo que nos persegue, Deus também pode estar usando para nos ensinar, inclusive sobre a humildade. Após destacar essas três lições acerca do sofrimento, eu quero observar com você alguns princípios que devem reger a nossa vida. O primeiro princípio, irmãos, é que o sofrimento não é novidade. Não olhe para o sofrimento como se fosse algo que só atinge a sua pessoa. Pedro, falando do sofrimento do seu tempo, disse: certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você e eu não somos os únicos que sofremos como o povo de Deus. Você não é o único que tem dificuldade financeira. Você não é o único que tem uma família com problema. Você não é o único que faz parte de uma igreja deficitária. Existem outros lugares também que enfrentam as mesmas dificuldades. Em Jó 5,7 é dito: o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Então entenda que o sofrimento, ele não é novidade. Segundo, o sofrimento tem uma função benéfica, tem um valor por trás. Essa visão pode livrar você de viver em busca de escape, inclusive buscando um bode expiatório, mas isso está acontecendo por conta daquilo outro. Ou em busca de justiça própria. Eu quero que isso aconteça com ele.
Cuidado. Lembre-se de José. O que é que José sofreu? Primeiro, foi tirado do seu pai, da sua família, da sua terra. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Não mataram porque não era plano de Deus. Ele foi enviado para o Egito. Sofreu como ninguém. Foi preso porque uma mulher o caluniou. Vocês lembram de um fato que ocorre em João 9, um homem cego de nascença. Jesus explica para os discípulos diante de uma pergunta que o sofrimento daquele homem foi para a glória de Deus. E nós temos outros casos. Deus, irmãos, está por trás de tudo o que acontece aos seus filhos. Nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Lembra o que Jesus disse aos discípulos: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus está no controle de todas as coisas, das coisas mínimas. Em Lucas 21:18 diz: não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Deus se preocupa até com o fio de cabelo que cai da minha cabeça. Sabe quando você entra debaixo do chuveiro, você passa a mão e sai um monte de fio de cabelo? Um só daqueles fios são preocupações divinas quanto a você. Não é maravilhoso o nosso Deus? Então, o sofrimento tem uma função benéfica. Terceira lição, ou terceiro princípio. Em meio ao sofrimento, o contentamento não deve exigir conforto. Nós estamos numa geração de crentes que está sempre buscando conforto. O contentamento do povo de Deus deve ser resultado não das circunstâncias, mas de estar contente com Deus. É Deus, irmãos, que tem que nos alegrar, não as circunstâncias. Não é porque nos tiraram algo que nós apreciamos, que nós conseguimos com tanta luta. É Deus. É Deus que faz todas as coisas acontecer, ou acontecerem para a glória dele e para cumprir os planos dele para conosco. A ordem de Paulo é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Pedro nos encoraja dizendo: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Com isso, meu caro irmão, eu o encorajo a seguir firme em sua caminhada com Cristo, não com as circunstâncias, com Cristo. Não é para você sair aqui, aleluia, obrigado, porque eu estou sofrendo. Não, é se alegrar no Senhor. Sofrimento, você enfrenta ele, pede graça a Deus. Se ele quiser, ele tire. Se ele não quiser, ele permaneça fazendo com que eu sofra, mas que a minha alegria esteja nele. É assim que temos que viver, irmãos. Ele não brinca com os seus. Ele não perde tempo e nem faz com que você perca tempo. Não faz brincadeira de mau gosto. Não tira proveito da desgraça de ninguém, nem mesmo em relação aos seus filhos. Portanto, caso você esteja ou venha a passar por algum tipo de sofrimento, e o diabo tente colocar em sua mente por meio de agentes dele, porque ele tem agentes, pessoas às vezes próximas de você, que Deus não te ama, não acredite nessa bobagem. Deus te ama. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira. Tudo que ele propõe é engano, e engano puro. Por outro lado, o que Deus permite vir à tua vida será sempre bom. Lembra de Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo tem um propósito.
voltando para José, ele disse aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha que Deus maravilhoso. Ele leva um dos seus filhos para o deserto para proteger outras pessoas. Acerca daquele homem de quem falei de João 9, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É Deus que está por trás de tudo. Como Paulo, ou melhor, aproveite mais dessa graça de Deus em tempo de lutas e faça como Paulo quando disse: pelo que sinto prazer, no texto de 2 Coríntios 12. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Este é o evangelho da graça de Deus. Esta é a suficiente graça de Deus que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não se deixe levar pelos sentimentos, pelas falsas ideias, pelas mentiras diabólicas. Resista firme na fé. Apegue-se à suficiente graça de Deus. Diga com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim você pode usar esse texto dentro do seu contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, independentemente das circunstâncias, eu posso tudo. Eu posso estar vestido ou nu, eu posso estar com a barriga cheia ou com fome. Eu posso estar com saúde ou doente. Eu posso tudo no meu Senhor. Ele me fortalece em tudo isso. Veja o fim de Jó. Jó disse, sumiu, né? Mas é assim mesmo. Mas é um texto de Jó quando ele fala da sua experiência, que ele conhecia Deus de uma forma, mas ao passar pelo sofrimento, ele teve uma experiência grandiosa. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que, à medida que você passar por alguma situação, lembre da suficiente graça de Deus. Eu quero convidar você para orarmos juntos e pedir que o nosso Deus nos ajude à medida que nós estivermos passando pelo sofrimento.